Vai fazer o Enem ou o vestibular? Tá esperando o quê para ser o mais novo membro do Aprender Aulas? Com o nosso canal, você se prepara para o Enem e vestibulares de todo o país. São cursos completos, aprofundados de todas as disciplinas, incluindo gramática e redação. Seja mais um membro agora mesmo e comece a planejar o seu futuro hoje. Olá, boa noite. Eu sou o Saulo, professor de Física, e vou dar continuidade aqui com vocês em relação ao conteúdo para o Enem. Vamos falar aqui sobre todas as questões em relação ao Enem, vamos gabaritar essa prova aí, certo? Vamos lá, gente, vamos começar aqui para valer, porque nosso tempo é curto e nós precisamos falar sobre várias coisas, tá? Vamos lá, para começar em relação à física, dar um parâmetro geral para você, nós temos 5 grandes temas. A parte de mecânica, e aí eu estou envolvendo também a parte de hidrostática, a parte de ótica, a parte ondulatória, termo e também a parte de eletricidade, tá? Claro que tem os tópicos dentro desses assuntos, mas 5 grandes temas aí sobre física para o Enem. Importante, eu vou dar uma revisão com vocês, tentar falar os 5, se for possível, né? Que tem vários tópicos, subtópicos dentro desses 5 temas, e vou tentar fazer o mais rápido possível para a gente pegar aí o esquema, tá bom? Vamos lá. Vou colocar em formato de direto ao ponto aqui para vocês. Então, o primeiro tópico que nós temos é a mecânica, mecânica. E dentro da mecânica nós temos aqui algumas coisas importantes. Nós temos aqui, por exemplo, a cinemática. E a cinemática dentro da mecânica vai falar sobre o movimento. E aí nós temos a parte de movimento, 2 movimentos importantes aqui, tá? Que é o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme significa o que mesmo? Movimento em linha reta com velocidade constante, ok? Então, a velocidade aqui significa que a velocidade é constante. Logo, você já deve ter visto que quando a velocidade é constante, não tem aceleração, né? Então, a aceleração vale 0. Ok. Aí, o que nós temos aqui, continuando? Nós temos aqui as equações. E dentro das equações, nós temos 2 principais. Quais são? A equação da velocidade, deslocamento dividido pelo tempo, e a famosa equaçãozinha do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Essa equaçãozinha da velocidade, ela é importante porque você usa não só aqui no movimento retilíneo uniforme, tá? Você usa, por exemplo, em ondulatória. Esse princípio, essa ideia também é muito importante. Você pode usar em outros temas aí, em relação à física, tá? Então, essa equação ela é importante não só aqui no movimento retilíneo uniforme, e sim em vários tópicos aí da física, beleza? Maravilha! No movimento retilíneo uniforme, então, velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, e a equaçãozinha, quando você abre essa equação aqui, você organiza, né? O professor deve ter mostrado para você em sala de aula, e nós temos a equaçãozinha do sorvete. Tá, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Essa é a pergunta que muitos alunos fazem, né? Essa é sempre o termo isolado, galera. Ó, nós temos aqui a velocidade isolada, então eu quero descobrir velocidade, jogo nessa. Se eu quero descobrir a posição, jogo nessa, tá? O que é mais comum, e eu acredito mais, que vai cair questões envolvendo essa parte de velocidade, usando essa equação, porque é uma equação simples, matematicamente falando, tá? Então, quer dizer, como o Enem é diferente de vestibulares aí tradicionais, então ele não vai exigir a matemática muito complexa, tá? Quando ele vai te dar algumas informações ali para você fazer cálculos, não é nada muito elaborado como um vestibular da UEM, para quem está em Maringá, que faz vestibular da UEM, né? Que é um vestibular muito mais complexo matematicamente falando. Aqui é muito mais conceitual, muita coisa conceitual, né? E também coisas interdisciplinares, isso é importante, com a biologia e com a química, principalmente. E aí nós temos aqui a parte matemática aqui em relação à velocidade, ok? A equação do sorvete aqui, é comum aparecer gráfico para vocês. Então já é a equação do primeiro grau, portanto o gráfico é uma reta, né? E aí é comum aparecer gráficos, tá bom? Fique esperto com relação a gráfico e depois você olha lá com calma, analisa com calma, olha sempre o que pede no eixo Y e no eixo X, isso é importante para você não marcar bobeira lá na hora de resolver, ok? Vamos lá, dando continuidade aqui então, nós temos outro movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, e aí nós temos o seguinte, aqui a velocidade faz o que agora? Ela varia. Se ela varia, significa que nós temos o seguinte, galera, nós temos uma aceleração.
E a aceleração, então, é diferente de zero. O que significa isso, Saulo? Ué, a primeira equação importante aqui, ó, do movimento uniformemente variado, que é a aceleração, ó. A aceleração faz variar a velocidade. Nós temos aqui a primeira equaçãozinha. Qual a definição de aceleração? A aceleração faz variar a velocidade. Uma coisa importante que eu não vou comentar aqui na parte de lançamento, mas eu vou aproveitar a situação aqui, ó. Quando eu falar para vocês sobre lançamento, seja ele vertical, seja ele horizontal, seja ele oblíquo, na parte de lançamento nós temos uma aceleração que você tem que saber esse valor, tá? Lembra muito bem, galera, qual é o valor da gravidade. O valor da gravidade é 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Só que é muito comum arredondar para 10. Então o vestibular, aliás, o Enem vai falar para você, normalmente vai considerar como 10 para facilitar a conta, né? Mas ele vai te dar essa informação bem específica lá para você. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero me atentar a esse ponto. O que significa a aceleração ser 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a velocidade varia 10. Como assim, Saulo? Vamos lá. Imagina só, aproveitando aqui a ideia, tá? Vou abrir um parênteses aqui, ó. Imagina que eu tenho uma bola na minha mão e eu quero lançá-la para cima. Ok? Um lançamento vertical para cima. Ok. Suponha que eu faça um lançamento com velocidade fictícia, tá? 30 metros por segundo. Obviamente eu não consigo fazer isso, mas eu vou supondo 30 metros por segundo. Galera, se a gravidade vale 10, quer dizer que a velocidade varia 10 a cada segundo. Essa é a ideia. Ou seja, se ela saiu da minha mão com 30, passou um segundo, vai para 20, 10, no ponto mais alto a velocidade é 0, para de subir, e depois ele desce de novo, né? Era 0, 10, 20, 30 e atinge o chão novamente. Então a ideia é, a cada segundo na subida vai reduzindo de 10 em 10 e na descida vai aumentando de 10 em 10. Então a aceleração mede o que então? A variação da velocidade. No movimento uniformemente variado, vai te dar esse valor lá na questão ou vai pedir para você calcular, né? Na prova. Agora, o valor que você tem que saber é a gravidade, que vale 10, ok? Maravilha. Dando continuidade, nós temos a equaçãozinha do sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Nós temos a equação da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, e a equação famosa de Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Pessoal, eu vou fazer um comentário, mas eu acredito que vai cair alguma coisa envolvendo aceleração e alguma coisa envolvendo velocidade. Eu acho que é o mais provável. Agora, essas aqui, né, pode ser que caia na parte gráfica, tá, para vocês, beleza? Então, é mais comum cair na parte gráfica, principalmente essa equaçãozinha aqui, ó, sorvetão. Ok, vamos lá. Quando que eu uso uma equação, quando que eu uso outra? É sempre o termo isolado. Pensa nisso. Sempre o termo isolado. Se eu quero descobrir a aceleração, joga na primeira. Quero descobrir a posição, joga na segunda. Quero descobrir velocidade, joga na terceira. Ok. Agora, se eu quero descobrir algum desses termos aqui, mas eu não tenho tempo, eu uso o Torricelli. Então, o Torricelli serve para descobrir qualquer coisa. Velocidade, aceleração, deslocamento, mas quando você não tem tempo. Se você tiver tempo, você utiliza alguma dessas equações. Combinado? Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Nós temos aqui, então, dentro desse assunto, né, nós temos a parte aqui de lançamento, voltando aqui um pouquinho, ó, que vai envolver essas equações, tá? Na parte de lançamento, seja ele vertical, horizontal ou lançamento oblíquo, vai envolver essas equações também, ok? Então, mas eu não vou dar ênfase no lançamento. Vamos para outros tópicos aqui, importantes. Nós temos aqui também um outro tópico que é a dinâmica. A dinâmica, galera, nós temos lá a parte quando envolve força. O que é força? Força é um agente capaz de produzir, de variar velocidade ou causar deformação. Então, a ideia de força é importante isso aqui, galera. Principalmente uma equação, tá? Nós temos a equação da força, peso. Vou colocar aqui direto aqui, ó, a ideia do peso é um tipo de força. E aí a equaçãozinha é importante diferenciar. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Deixa eu pegar um giz aqui. A massa é a quantidade de matéria que existe num corpo
E a gravidade é a aceleração, que vale 10, correto? Vou até colocar essa informação aqui, ó. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se não falar nada, considera 10. Agora, se falar para você que eu acho que vai ser difícil, falar, considere G igual a 9,8. Tem que fazer o cálculo com 9,8. É importante. Não pode fazer com 10. Ok? Mas vai ter um direcionamento para você ver, analisar o que você vai utilizar. Se é 9,8 ou 10, mas é mais comum o 10. Ok? Maravilha. Só quero destacar esse ponto aqui. Força, peso é diferente de massa. Por mais que nós falamos lá no dia a dia, eu quero calcular, eu vou lá na farmácia, subir na balança lá da farmácia e eu quero pesar. Quando eu falo eu quero pesar, é um termo comum. Só que nós temos que saber o seguinte, massa e peso são conceitos diferentes. Quando você vai na balança, você mede a sua massa e não o seu peso. Vou repetir. Na balança, ela mede a sua massa. 50 quilos, 60 quilos, 70, 80, enfim, 90, 100, né? Eu tô com 45, nossa, nada a ver. Mas enfim, a massa é a quantidade de matéria que existe no corpo. Então você mede a massa. Agora, a força que está associada à massa é a força-peso. O peso varia conforme a gravidade. Então se nós fôssemos aqui da Terra, lá para a Lua, a gravidade na Lua, por ser um valor diferente, o peso seria um valor diferente. Mas a massa continuaria a mesma coisa, porque a massa independe da gravidade, ok? Agora, o peso depende da massa e da gravidade. Maravilha. E aqui, na dinâmica que eu quero destacar para vocês é principalmente, galera, leis de Newton. E nas leis de Newton nós temos 3 leis importantes para serem analisadas. 2 teóricas e uma envolvendo matemática. A primeira lei é comum te dar alguma situação do dia a dia e falar sobre ela, relacionar essa lei de Newton com relação do dia a dia, que é a lei da inércia, né? Basicamente é o seguinte, se um corpo está em repouso, a tendência é continuar em repouso. Se ele está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Desde o que, galera? Que a força resultante seja igual a 0. Isso é importante. Então, a primeira lei de Newton, nós temos ali a lei da inércia. Se o corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Pode te dar um exemplo do dia a dia. Imagina que você está andando de carro lá no Uber, pegou um Uber e vai andar de carro. E aí acontece, o cara do Uber está lá, de repente passou um cachorro na frente, para não atropelar o cachorro, o cara pisou no freio. Você lá no banco de trás, olhando o celular desatento, né? Você de repente sente o seu corpo ir para frente. Você foi jogado para frente? Não. Não surgiu uma força do banco assim, te empurrando. Não. Você fez o seguinte, você continuou apenas por inércia. Ou seja, você estava em movimento junto com o carro. Quem freou foi o carro. Você apenas continuou o movimento. Isso é inércia. A tendência do corpo, que está em movimento, continuar em movimento. Para isso, existe o quê? Para te segurar, para você não bater a cabeça no banco? Existe o cinto de segurança. Né? O cinto de segurança é exatamente para te proteger devido à inércia, porque a sua tendência é com o seu corpo ir para frente, né? Continuar em movimento, não foi jogado, não surgiu uma força te empurrando. Você apenas continuou o movimento, tudo bem? Maravilha. A força resultante para acontecer isso tem que ser igual a 0. Saulo, quer dizer que não tem força nenhuma? Nada a ver. Existe força, mas a combinação delas é 0. Se tiver uma força para baixo, vai ter uma força para cima, ou várias forças, de tal modo que elas se anulam. Porque o somatório de todas as forças para baixo e todas as forças para cima vai ser igual. Se for para a direita e para a esquerda, a mesma ideia. Todas as forças para a esquerda e para a direita, a soma delas tem que dar o mesmo valor. E aí acontece, a resultante vai ser 0. Então, quando fala que a força resultante vale 0, não quer dizer que não exista força no corpo. Existe, mas a resultante é 0. O exemplo clássico, né? É pegar um bloquinho aqui, Pegar um bloquinho, nós temos quais forças aqui que nós conhecemos? Para baixo, sempre para baixo, a força peso, calculamos ali atrás, né? Peso é massa vezes gravidade. E também nós temos uma outra força de contato do bloco com o chão. Essa força chama o que mesmo? Normal. A força normal é a força de contato do bloco com o chão. Importante, galera.
A força normal não é reação da força peso. Vou falar sobre isso na terceira lei. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, depois eu comento sobre isso aí, ó. Galera, nós temos, dando continuidade aqui ao nosso tema de leis de Newton, nós temos a segunda lei. A segunda lei é conhecida como equação fundamental. E a equação fundamental, nós temos o seguinte, que a força resultante agora não é zero. Ela é algum valor. Se for zero, nós caímos na primeira lei. Resultante igual a zero. Agora, e se não for zero? Aí nós caímos na equação. A famosa equação força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá? Se tiver uma força resultante diferente de zero, vai produzir num corpo de certa massa uma aceleração. Agora pensa o seguinte, ó. Qual a relação que nós temos aqui, galera? Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Imagina só, eu coloquei um Fusca e eu peguei um caminhão e coloquei o motor de Fusca no caminhão. Vamos imaginar que o motor seja igualzinho, tá? Nos dois casos. Galera, o Fusca tem uma massa, certo? Então, o motor, quando você pisa no acelerador, vai embora. Vai levar o Fusca embora. Vai acelerar esse Fusca. Agora, esse motor do Fusca colocado num caminhão, vai produzir no caminhão a mesma aceleração? Não. Por quê? O caminhão tem muito mais massa. A força, no meu caso, do motor, foi a mesma, ok? No Fusca e no caminhão. Agora, a massa do caminhão, por ser maior, vai ter uma menor aceleração, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Pega essa ideia. Toda vez que for multiplicação, é grandeza inversamente proporcional. Para manter uma igualdade, se eu aumento um valor, tem que diminuir o outro, ok? Então, se aumenta um, diminui o outro e vice-versa. Maravilha! Então, galera, segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Aqui aparece bastante exemplo em relação a essa equação, para você calcular. Envolvendo a dinâmica, a equação tem duas coisas para você calcular, basicamente. Calcular o peso, que é massa vezes gravidade, e calcular a equação da lei de Newton, das aplicações da lei de Newton. Um elevador subindo ou descendo, um bloco sendo deslocado. Se eu chegar nesse bloco e eu aplico uma força sobre ele, ele vai deslocar. Então é basicamente jogar nessa equação, tá bom? Então tem que analisar. Quais são os tipos de força? Só para a gente relembrar aqui bem rapidinho, não vou nem anotar essa parte. Quais são os tipos de força aqui na mecânica que nós utilizamos bastante? Peso, sempre vertical para baixo, certo? A força normal não é somente para cima, ela é o quê? Sempre perpendicular à superfície. Então, nós temos aqui, o chão está aqui, né, na horizontal, a normal formando 90 graus. Se tivesse num plano inclinado aqui assim, ó, num plano inclinado, a normal não é para cima, tá? Não é para cima. É sempre 90 graus com a superfície. E importante isso aqui, hein? A normal é sempre perpendicular. Maravilha. Se tivéssemos uma corda, qual força nós teríamos? Tração. Beleza? Se tivesse uma mola, o que nós teríamos de força? Força elástica. E assim por diante, ok? Então vamos dar continuidade aqui, galera. Eu tenho que dar uma agilizada, senão nós não vamos conseguir sair da mecânica, né? Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, ok? Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Como assim, Saulo? Vamos lá. Essa caixa, agora eu vou dar ênfase nesse negócio aqui, ó. Essa caixa faz força no chão? Sim. Para onde? Para baixo. Não é a força peso, hein, galera? É a força que a caixa faz para baixo. Maravilha. E o chão automaticamente reage, fazendo uma força na caixa para cima. Nós não queremos analisar a força no chão. Não interessa para nós. Por isso que nós representamos a força normal apenas para cima, neste caso. Por quê? Porque é a força que a superfície faz no corpo. Nós queremos saber qual é a força no corpo, ok? Então, dessa maneira que você coloca. Maravilha. Aonde que está a reação da força-peso, então, Saulo? A reação da força-peso, galera, está no centro da Terra. Então, no centro da Terra, a peso está atuando, a reação, beleza? A normal, então é o seguinte, ó. A caixa faz força no chão para baixo, o chão faz uma força para cima na caixa. Uma coisa importante também, a ação e reação atuam em corpos diferentes. A caixa faz força onde?
No chão. E o chão faz força onde? Na caixa. Então a ação foi num corpo, a reação foi no outro. Maravilha? Ok, galera. Então a parte das leis de Newton vai perguntar coisas teóricas do dia a dia e lembrando esses tópicos de ação e reação, ok? A parte da inércia é importante. Maravilha? Continuando aqui então, galera. Dentro da mecânica ainda, nós temos aqui a parte de energia. Bem rapidinho, galera. Agora eu vou dar uma agilizada, hein? Energia. Quando eu falo de energia mecânica, tá? Estou dando uma mecânica aqui, ó. Energia mecânica. Nós temos 3 energias. Vamos lá. Vou colocar direto o ponto da energia cinética. Direto a equação para você, ó. mv² sobre 2. A pergunta é, quando que existe cinética? Quando existe velocidade, ok? Aí nós temos a energia potencial gravitacional. A equação é mgh. E a equação também, aliás, a energia também potencial elástica. A equação é kx² dividido por 2. Aqui eu acredito que vai cair muito mais a parte conceitual, tá? A parte conceitual, ou seja, da energia cinética ligando à velocidade, da potencial ligado à altura, ok? E aí acontece, galera, é bem comum aparecer quando cai potencial elástica, em vestibulares pelo menos, é bem comum. No Enem não tem tanto. Mas por garantia, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aparece força elástica também. E tem uma equação específica para força elástica. A força elástica é K vezes X. Saulo, o que é esse K? Esse K é a constante elástica. O que é o X? Deformação. É o quanto que você deforma uma mola. Essa é a ideia, tá? Quanto que você deforma uma mola. Maravilha. Nós temos aqui, então, a potencial gravitacional ligado à altura e a energia cinética ligado à velocidade. Beleza? Vamos lá, galera. Dando continuidade aqui, nós temos um outro tópico. Um tópico 2 aqui, importante. A parte ondulatória. Ondulatória, nós temos aqui que falar o seguinte, ó. A equação mais importante, tá? Basicamente, na ondulatória vai analisar gráfico também e jogar também a informação nessa equação. A equação na ondulatória, galera, V igual a lambda vezes F. Essa equação aqui, ó, você tem que guardar. Tem que guardar. Praticamente todo Enem cai essa equação. Então é o seguinte, a equação ondulatória, V igual a lambda vezes F. Beleza? Nós temos aqui, galera, bem rapidinho aqui, ó. Nós temos dentro da ondulatória fenômenos ondulatórios. Nós temos, por exemplo, a difração. Lembra lá sobre difração? Lembra sobre reflexão? Lembra sobre difração, reflexão, refração. Lembra também sobre polarização. Dá uma relembrada aqui, ó. Essa parte é mais teórica, tá? Rapidão. Difração, capacidade de contornar obstáculo. Aqui caiu algumas vezes já no Enem, uma onda de uma rádio. Imagina uma rádio, uma montanha, e essa onda contornando a montanha, para chegar até na sua casa, para poder pegar um sinal de rádio, por exemplo, né? Apesar de ninguém ouvir rádio mais, quase, né? Mas, ó, difração, capacidade de contornar o obstáculo. Reflexão, uma onda bate, atinge a superfície e retorna. Refração, quando ela atinge a superfície e atravessa a superfície. Polarização é um direcionamento da onda, ou seja, nós temos aqui o óculos 3D, tá? Do cinema, por exemplo, é polarização. Dá uma lidinha sobre isso aqui, é teoria, é bem fácil, bem curtinha, ok? Galera, então, ó, dentro da ondulatória ainda, vamos lá, vamos para o outro lado aqui, ó. Dentro da ondulatória, analisa sobre a característica do som, tá? Quando eu vou falar de som. Aqui nós temos aqui a ideia de som alto. Eita, vamos lá. Som alto. Som baixo. Som alto, som baixo. Som forte. Galera, a ideia que nós temos no dia a dia é diferente do que diz a física, hein? Som fraco. Então nós temos o seguinte, ó, no dia a dia a gente fala assim, tá numa festa lá, aumenta o volume aí, né? A ideia é aumentar o volume. Galera,
Aumentar o volume não é deixar o som alto, tá? Ah, baixa o volume, não é deixar o som baixo, não é isso não. Nós falamos do dia a dia, é isso aqui, mas na verdade, som alto é um som de alta frequência. É um som agudo. Alta frequência. Som baixo é um som grave. Beleza. Som forte, galera, é um som com alta intensidade. Ok? Um som com alta intensidade. E o som fraco é um som com baixa intensidade. Maravilha? Então, cuidado com isso aqui, galera. Só para fechar aqui a ideia de efeito Doppler. Aí eu vou finalizar aqui, vou para o tópico bem rapidinho. Efeito Doppler. Efeito Doppler, galera, é mudança aparente da frequência. O som não muda realmente a frequência, é uma mudança aparente. Como assim, Saulo? Vamos lá. Imagina, por exemplo, uma ambulância aqui, ó. Tá a ambulância passando, olha que desenho bonito, hein? Meu Deus do céu, ó. A ambulância tá aqui, ó, a sirene liga aqui, ó. Aí acontece, galera, o som aqui, ó, ele tem o som mais próximo aqui, assim, a onda tá mais próxima, e aqui atrás a onda tá mais afastada aqui, ó. Ou seja, quando a ambulância aproxima de você, é um som com maior frequência, é um som mais agudo, tá? Lembra lá, o som de maior frequência é um som mais agudo. Quando a ambulância se afasta de você, é um som com menor frequência, o som fica grave. Por isso que faz aquele barulho na Fórmula 1, né? E assim vai, certo? Você vê aquele barulhinho da Fórmula 1 quando passa perto da câmera, né? Aí é efeito Doppler. E passa, e vai embora. Efeito Doppler é, o som vem agudo, depois ele fica grave quando vai embora. Beleza? Guarda essa ideia aí. E vamos lá, galera, para fechar aqui, bem rapidinho, nós estamos me cobrando ali já, ó. Você, Saulo, pelo amor de Deus. Você falou 10 tópicos aí, ó, você colocou 2. Galera, vamos lá. Terceiro tópico importante, galera, que no Enem sempre cai, é a parte de eletricidade. E a eletricidade, para encerrar aqui nosso tópico aqui, ó, que é o seguinte, nós temos a equação do URI, U igual a R vezes I, tá? Essa equação é conhecida como primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é quando tem um resistor. Então, passa a corrente por um resistor, por exemplo, dá um ponto A aqui, por exemplo. Nós temos um resistor e um ponto B aqui do outro lado. Ok? Acontece, a corrente passa aqui por esse resistor devido à diferença de potencial. U é diferença de potencial, R é o resistor, né, resistência, e o I é a corrente elétrica, tá? Então, nós temos ali, o pessoal me avisa aí, nós temos ali a corrente passando por esse devido à diferença de potencial, tá? Uma coisa importante, galera, aonde tem maior diferença de potencial, vai ter o quê? Mais corrente, ok? Mais corrente. E aí, o seguinte, ó, imagina só, na rede de 110 volts, passa uma corrente. Se você colocar um aparelho na tomada 220, se não for bivolt, vai queimar esse aparelho. Por que queima esse aparelho? Porque na maior DDP, passa mais corrente, beleza? Para fechar, galera, vamos lá, ó. Nós temos as potências. E aqui as potências é fundamental. 3 equações aqui para fechar, ó. A potência útil, equaçãozinha do π, potência dissipada, equaçãozinha do π, I ao quadrado vezes R, e a outra equaçãozinha da potência dissipada aqui, ó, nós temos o U ao quadrado sobre R. Ok? Então, nós temos ali, potência potência, 3 equações de potência. Potência útil é no gerador. Ó, então a equaçãozinha do π, importante, eu acredito que muito vai cair isso aqui, hein? Equaçãozinha do π, fica esperto, hein? Essa equaçãozinha, tenho quase certeza, beleza? Equaçãozinha do π, equaçãozinha do π, P igual a U ao quadrado sobre R. E aí, inevitavelmente, vai cair alguma coisa de energia elétrica. E a parte de energia elétrica é o seguinte, galera. Caiu energia elétrica consumida lá na sua casa, por algum aparelho na sua casa. Equaçãozinha do empate. Equaçãozinha do empate. Lembra? Energia elétrica é potência vezes o tempo. E como calcula a potência? As 3 equações. Π, π, por. Beleza? Então, nós temos aqui
a equaçãozinha da energia, e no caso, para transformar em valores em reais, imagina lá, né? A companhia de energia querendo cobrar de você lá no final do mês. Você acha a energia em ou quilowatt-hora, acha em quilowatt-hora e depois você faz uma regrinha de tempo. Eu e você sabemos como é difícil você se planejar e se organizar para dar início aos seus estudos. E foi pensando justamente nessa dificuldade que eu sei que você tem, que resolvi, depois de 10 anos auxiliando, acompanhando alunos nos seus estudos, elaborar um e-book exclusivo aqui para o pessoal do canal do Aprender Aulas, justamente para que você tenha um roteiro em mãos, com passo a passo de tudo que você tem que fazer inicialmente para começar a se organizar e se planejar aí para o Enem ou qualquer vestibular do país. Clique nesse link aqui embaixo na nossa descrição do vídeo e adquira já o seu e-book.